Apoio: Papelaria Sopro Divino, Sonho dos Baixinhos, Ciranda das Letras, Ateliê Arte Cláudia, ABA Centro Musical. Andar, correr, saltar, pular, pegar objetos e até escrever são habilidades que requerem desenvolvimento. Regiane, criança corre, salta, pula, brinca. Tudo isso faz parte de uma coordenação motora. Explica pra gente o que é a coordenação motora. Olha, Rosane, a coordenação motora é definida como a capacidade de usar de forma eficiente os músculos do corpo através dos comandos do cérebro. Este tipo de coordenação permite que a criança ou adulto domine o seu corpo no espaço, controlando os movimentos. Regiane, como é o desenvolvimento da coordenação motora na criança? Olha, Rosane, esse desenvolvimento ocorre de forma natural, seguido dos estímulos que são dados para essa criança. Porém, uma coisa muito importante que devemos respeitar é o limite dessa criança e a fase de desenvolvimento em que ela se encontra. Uma criança que recebe estímulo durante toda esta fase está mais preparada para atividades que são simples do dia a dia. Regiane, podemos observar as crianças nas suas mais diversas atividades. São muito dinâmicas. Há uma coordenação para essa dinâmica. Como que você nos explicaria isso? Olha, Rosane, a coordenação motora ela é dividida em duas categorias, a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. Na coordenação motora ampla, são determinados os movimentos de grandes amplitudes, como você mesma já citou, correr, saltar, subir e descer degraus. E a coordenação motora fina são determinadas por movimentos de pequenas amplitudes, como rasgar, modelar, recortar E até mesmo escrever. Exatamente. Vimos que no início da vida de uma criança, os primeiros movimentos a serem aprendidos são os globais e logo após os mais refinados. Mas estamos aqui com a Ana Cristina, que é fonoaudióloga e que vai nos falar se é logo após o nascimento que isso acontece. Ana, tudo bom? Tudo bem. Então, fale-nos a respeito dessa movimentação de um bebê. Como que acontece? Ele já começa se movimentando intraútero, não é? Então, é só dar continuidade realmente. Depois do nascimento, ele se mexe com muito mais leveza, porque ele está solto. Fica uma criança muito aberta, né? Muito descontrolada. Então a gente vai controlando à medida do possível, porque ele tinha uma área muito pequena para se mexer e de repente ele tem uma amplitude muito grande. Então isso começa realmente a gente é que vai dando o controle para essa criança, para ela poder se mover corretamente. É imprescindível que o ambiente em que o bebê esteja inserido seja estimulador. Por isso, é importante que os pais proporcionem momentos para a criança se movimentar e testar os seus limites. Mas também atenção, quando existe algum tipo de alteração relacionada à coordenação motora, é possível notar gestos desarmônicos, lentidão e movimentação brusca e dificuldade de dissociar movimentos. Fique atento. E na dificuldade e na dúvida, não deixe de procurar um profissional especializado para exames. Ana Cristina, a mãe recebe o bebê do berçário todo envolvido numa mantinha, naquele charutinho. Por que vem o bebê todo envolvido na mantinha? Como funciona isso? Ele fica muito contido? Não? Me fala. Eu trabalho há 15 anos dentro de uma maternidade. Eu acredito que toda a enfermagem faça isso. Porque no aprendizado deles, do técnico de enfermagem, os professores passam isso para eles. E eles vão dar continuidade. Então eu sempre vi isso acontecer. Quando começou o trabalho da fonoaudiologia no hospital,
que isso não tem pouco tempo, tem uns 30 anos, pelo menos, nós começamos a tentar melhorar essa situação para as crianças. Por quê? Essas crianças não podem ficar tão estendidas, porque elas ficaram 9 meses fletidas dentro de um útero. Então, para a gente conseguir um movimento adequado dessa criança, ela ainda tem que se sentir dentro do útero. Então, quanto mais, pode estar um pouco apertado, mas tem que ficar um pouco soltinha aquela manta da criança. Se a gente conseguir um resultado bom ali, naquele primeiro embrulho da criança, eles conseguem ficar um pouco mais calmos e conseguem ter um movimento satisfatório para esse desenvolvimento motor deles. Então eles esticam a perna, eles dobram a perna, fica uma esticada, a outra dobrada, os braços estão sempre em movimento também. Então isso é muito bom para eles começam a conhecer o meio em que eles estão vivendo ali. Então não é para deixar todo mundo muito apertado, porque não vai dar certo isso. Eles vão ficar também nervosos. E isso às vezes eu falo, antes de botar a criança no peito, vê se a criança está desconfortável, se está muito apertada, se está com calor, se está com... eles têm um sentido que às vezes é muito parecido com o nosso. Então isso daí é bom para a criança, não precisa ficar tão apertadinho naquele charutinho. Pode deixar um pouquinho mais afastado. Ana Cristina, vimos então que as crianças são todas movimento. Isso. Não é? Vimos que parte de um aprendizado global de movimentação, movimentação de grandes amplitudes, para os movimentos mais refinados, os de pequenas amplitudes. Então, como é que acontece, como é que é o processo do desenvolvimento do aprendizado do controle motor fino, onde ele chega para aprender a escrever? Tudo começa na parede. A criança que desenha na parede, a gente consegue colocar um papel bem grande na parede, e a criança vai começando com movimentos amplos, de um lado, do outro. No nosso aprendizado da faculdade, a gente tem uma série de exercícios e de testagens a serem feitas. Então, muitas testagens psicomotoras. Sempre foi passado para a gente, começa tudo aqui em cima e vai abaixando para poder acabar com essa escrita no chão. Porque do chão é que vai se passar para um caderno. Antigamente a gente fazia muito uso de caderno de caligrafia. Eu, até hoje, uso ainda caligrafia dentro do consultório. Mas não são todos que aceitam isso ainda. A minha letra, graças a Deus, é feita através de um caderno de caligrafia, então ninguém reclama. Então eu acho que não deveria ser tão abolido como eles estão querendo. É todo um processo, desde que você escreva numa folha sem pauta, até você passar para uma folha com pauta, é um trabalho muito longo. A criança tem que fazer movimentos repetidos, de ondulação, de triângulo, de quadrado, porque tudo, hoje em dia, as crianças fazem muita letra de forma, e isso não é bom. Você não tem uma escrita corrente mais. Então, quanto mais corrente for esse trabalho de continuidade, a criança vai conseguir ter uma letra legível e uma letra que a gente consiga entender depois, mesmo que essa criança vire um médico. Concluindo o raciocínio que a gente tinha feito anteriormente do controle motor, é importante falar do controle motor fino, da pinça, porque a criança é o final
de aprendizado da criança é esse controle fino, bem adequado. Se você consegue ter esse controle muito bem adequado, você consegue ter uma letra bonita, você consegue ter uma alma de artista, você consegue fazer tocar um instrumento muito bem, você consegue ter outras habilidades que não as que você nasceu com ela. Então, para as mães que podem ter uma brincadeira com a criança, é importante deixar a criança se sujar, é importante deixar a criança mexer com gelatina, pegar uma tigela de arroz cru e deixar a criança mexer naquele arroz, no feijão. Cada grão tem a sua particularidade. Então, pelo tamanho do grão, a gente consegue fazer a criança pegar melhor. Granulado, criança adora mexer com granulado. Esses granulados que existem hoje, que tem sempre um brinquedinho no meio, uma estrelinha, uma bola, faz a criança pegar só com o dedo, só com a mão em formato de pinça. Isso é muito importante para esse aprendizado da criança. Eu acho que isso ajuda bem no seu desenvolvimento global, motor global. Eu acho que isso é que leva a criança a ser uma criança mais feliz, mais envolvente, mais envolvida com as situações. Eu acho que isso é o que vale para a gente poder ter esse desenvolvimento motor bem adequado. Então, vimos que uma das habilidades que devem ser desenvolvidas durante essa fase é a coordenação motora. A criança responde aos estímulos de várias formas e cabe aos pais em casa e aos professores nas primeiras séries trabalhar a motricidade da criança. Uma série de atividades bem elaboradas, além de desenvolverem nas crianças as habilidades motoras, proporciona a aceitação, a participação e a evolução da criança em vários ambientes. Aprendemos que a coordenação motora geral é essencial para que as pessoas andem, rastejem, pulem e façam outros exercícios do mesmo tipo. A coordenação motora fina é usada para costurar, escrever, recortar ou digitar. Bem, chegamos ao final deste tema do Rede Ação Faz Educação. Esperamos que tenham gostado e até o próximo. Continuem com o Rede Ação. Regiane, como é o desenvolvimento... Agora fui eu. Vamos embora. Ela fala no telefone. Pode ir. Vai. Ana Cristina, as mães recebem os bebês da maternidade? Meu Do berçário? Deus. Não. Como é que pode isso, cara? Duas fonoaudiólogas, olha o que dá. Aí eu devo ter ficado assim. Pronto. Corta aí, já botou?